Nobres amigos e amigas, saudações agroecológicas, e é sempre um prazer quando chega o final de semana do nosso momento interativo, na nossa busca por conhecimento nesse mundo de produção agroecológica. Continuando o nosso assunto, que é vasto e muito intenso, microbiologia do solo, atividade microbiana, protozoários. Os protozoários, como já sabemos, é um outro grupo de micro-organismos que vive no solo e em outros ambientes. Existem mais de 50 mil espécies de protozoários conhecidas e se dividem em 4 grupos: os sarcodíneos, ciliados, flagelados e esporozoários. São esses 4 grupos de protozoários que se dividem em 50 mil espécies conhecidas. Os protozoários se associam com outros seres e estabelecem relações, como parasitismo, comensalismo e mutualismo. Os protozoários, como as minhocas, têm também sua principal degustação de alimento, que são as bactérias, e também alguns fungos. Então, vendo pelo vídeo passado sobre as minhocas degustam os protozoários. Os protozoários têm como alimento principal as bactérias e também fungos. Então aí a gente já percebe uma pequena cadeia alimentar nos 10 a 15 ou 20 primeiros centímetros do solo. Os protozoários, com essa degustação, eles fazem um papel muito importante no solo, que é regulamentar esses grupos de micro-organismos. Os protozoários estão ao redor das raízes, porque elas facilitam e mantêm a umidade, onde ele se movimenta melhor no solo. Há 30 vezes mais protozoários ao redor das raízes do que no solo que não tenha raízes, mesmo que seja alguns centímetros. Partindo dessa observação, a gente, quando lembra de micorrizas, lembra de rizosférias, e agora esse ambiente dos protozoários, a gente vê que as raízes têm uma terceira função. A primeira é fixar a planta no solo, a segunda é absorver nutrientes, e a terceira, podemos dizer que as raízes têm uma relação direta com os micro-organismos que vivem no solo. Além dela ter uma relação direta com o solo, ela tem uma relação também direta com os micro-organismos, eles que são variados. Então, partindo dessa observação, temos essa convicção e essa opinião que as raízes têm também uma relação direta com os micro-organismos. Os protozoários são seres muito interessantes, como todos esses seres que a gente vem vendo nos últimos vídeos. Eles desenvolvem cisto. O que é o cisto? É um estado de dormência que, através de um ambiente desfavorável, ele desenvolve esse sistema, que chamamos de encistamento, para que não morra, preserve a vida e conserve sua espécie. Então, quando estão em ambientes desfavoráveis, os protozoários desenvolvem o encistamento. É uma dormência que os protege e os garante até esse ambiente ficar novamente favorável. Os micro-organismos e suas particularidades, seus metabolismos e suas várias interações com a natureza. Assim a gente fica pensando, são organismos minúsculos que não conseguimos ver a olho nu, só por microscópio, e tem essa versatilidade de sobrevivência, de disponibilidade, de base, de sustentabilidade para todo o planeta Terra. Com certeza, a ciência, com seus estudos, vai descobrir cada vez mais, muita coisa sobre o potencial desses grandes agentes naturais minúsculos e sua potencialidade. Como a gente vem conversando, dialogando,
Quando a gente vê que os micro-organismos se agrupam ao redor das raízes, a gente percebe que o solo, quanto mais ocupado, mais produtivo, mais saudável ele estará. Então, quanto mais diversidade sobre o solo em questão de plantio e produção alimentar, mais produtivo, uma vida bacteriana muito maior ele vai ter e vai se disponibilizar tudo isso em um produto final. A hortaliça, a fruta, o produto final para que o consumidor tenha um produto saudável e o agricultor apresente o seu produto com mais qualidade em saúde e também para a sua saúde financeira. Então, quando a gente percebe que existe mais de 30 protozoários, 30 vezes mais protozoários ao redor da raiz do que em um espaço que não tem a raiz, daí a gente tira a ideia e a convicção que quanto mais ocupado o solo estiver, mais produtivo ele será. É uma observação importante para você, agricultor, para você, agricultora. Então, quanto mais ocupado o teu solo tiver, ele não vai ficar cansado, não vai ficar estasado, ele vai produzir. Mas não esqueça, agricultor ou agricultora, essa ocupação tem que ser consociada, não em monocultura. Ocupa teu solo em toda a tua extensão de sistema de produção alimentar com sistema de produção consociado e não mono. Vai se ter produção, o consumidor vai ter um produto final saudável e tua vida será saudável, agricultor, tanto tua vida física, quanto tua saúde humana, quanto tua saúde financeira. Produto produzido com menos gasto econômico, produto que vai chegar ao consumidor mais barato. Ganha o agricultor e ganha o consumidor. A todos, desejo mais uma vez um ótimo final de semana, que seja de paz e tranquilidade. E nosso próximo assunto será sobre a microfauna. São mais agentes que trabalham no solo, nesse mundo de ciclagem de nutrientes que disponibiliza para a planta, que a planta nos dá o seu fruto saudável para que a gente comercialize e tenha saúde em abundância. Um abraço a todos e que Deus nos conceda mais uma semana de paz e tranquilidade.